Glória a Deus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Aleluia. Eu quero nessa oportunidade, em primeiro lugar, agradecer a Deus, já que hoje é o último dia da festa. Eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Encerramento de festa também fala de agradecimentos. E eu quero agradecer a Deus, ao pastor da igreja, pastor Aziel, a nossa irmã Darian, pela confiança. Eu sempre digo que entregar um púlpito é um gesto de grande confiança, ainda mais hoje, em nossos dias, onde tanta coisa extra-bíblica e antibíblica é pregada, não? Então eu agradeço de coração a confiança. Quero louvar a Deus pela vida das minhas companheiras. Hoje, ao meu dia, tive o prazer de almoçar com a irmã Madali e me justifiquei para ela. Falei: irmã Madali, você sabe que sempre eu gosto de lhe ouvir, mas eu aproveito e já deixo aqui um pedido de oração. A irmã Aparecida tem 3 hérnias de disco e quando eu passo muito tempo sentada, eu entro em crise. Então, sábado passado, que ontem fez 8 dias, eu fui para um trabalho e foi bem extenuante. A gente passou muitas horas sentados. Era um trabalho ininterrupto. E aí desencadeou uma crise de coluna muito grande. E eu sabia que se eu viesse hoje à tarde, eu não ia ter condições de estar bem para hoje à noite. Então eu quero aproveitar e pedir as orações da igreja em nosso favor. Quero agradecer a Deus pela vida da cantora Eliane Oliveira, pela vida das cantoras que já passaram aqui, a nossa irmã Miriam, a nossa irmã Alice Maciel. Irmã Alice Maciel é uma amiga de longas datas, né? E eu quero louvar a Deus pela vida também das cantoras locais, prata da casa, né? Quero louvar a Deus pela vida de cada uma delas. Quero louvar a Deus pela vida de cada congressista. Você, minha irmã, que orou por mim e nem me conhecia pessoalmente. Olha, como Jesus é bom. Jesus faz umas coisas bonitas com a gente, né, pastor? Bota esse povo para amar nós. Não é não? É Jesus. É só Jesus. Então eu quero agradecer de coração a você que durante esse percurso que pré-congresso, vamos dizer assim, que antecipava o evento, você tirou um tempinho do seu tempo para orar por mim. Receba o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de todas as irmãs que estão nos bastidores, né? Nos transportando, as irmãs da alimentação, as meninas da sala VIP. Gente, para que um evento desse aconteça, tem tanta gente que trabalha por nós nos bastidores. Eu costumo dizer que eu não sei por que é que existe tanta gente exibida. Se existe uma pessoa que não dá para ser exibida, é itinerante, porque precisa de todo mundo, né? Não? Precisa de quem hospeda, precisa de quem vai pegar no hotel, precisa de quem vai deixar, não é não? Precisa de quem ora, precisa de quem contribua, precisa de quem cozinha. Gente, a gente depende de tanta gente. Então, tudo isso que está acontecendo aqui faz parte de uma engrenagem. E pessoas como ela, servindo a água, outras fazendo um café, outras transportando, são elas que sustentam também essa linda obra. Então fica a minha gratidão. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 41 e 42, Jesus falava acerca das recompensas. Ele dizia: quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem receber o justo em caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes meus pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Tem galardão do Senhor aqui para a sua igreja. Tem galardão por quem ora e por quem cuida de nós tão bem. Muito obrigada, agradeço em nome de Jesus. Amadas, ontem faltou livro, mas nós tínhamos uns livros no hotel e hoje meu esposo vai estar ali. Você, depois do trabalho, se apresse, porque senão você vai ficar sem o seu. Só tem 60 livros, né? Ontem quase todos foram embora. A gente trouxe aí um bom número de livros, mas foi tudo embora. Só ficou 60 porque a gente tinha deixado no hotel, tá bom? Então, quem quiser, depois procura. Você breve, esse aqui é nosso primeiro livro, Leia, né? Leia, Vencendo a Tristeza, o título do livro baseado na história de Leia. Falar de Leia é falar de uma história de superação. Falar de Leia é falar de um Deus das compensações. Quando Raquel começou a se amostrar,
achando que era a rainha da cocada preta. Aí Deus disse: vou deixar o ventre dela estéril e vou abrir a madre de Leia, porque Deus é Deus de compensação, né? Deus nunca dá tudo a todo mundo. Já observou? Deus é tão lindo, pastor, que às vezes a mulher está lá, lindo, corpo bem feito, escultural, mas a cara não ajuda. Não é assim? Aí Deus, como é lindo, Deus de compensação. Aí às vezes é uma gordinha, né? Mais bichinha. Ela tem que botar um cintozinho assim como eu, para o povo saber onde é a cintura, né? Mas o rosto é um colosso de bonita. Deus de compensação, não é verdade? Então Deus só trabalha bonito, né? Então Deus trabalhou mostrando que é o Deus de compensação na história de Leia. Tem pessoas que lêem esse livro e chega para mim e diz: a senhora abordou Leia numa ótica que eu nunca tinha visto. Eu achava que Leia era uma intrusa na vida de Jacó, mas depois que eu li o seu livro eu entendi como Deus tem um projeto lindo na vida de Leia. Então nosso segundo livro é esse aqui, Intercessão, um clamor necessário. Esse livro é o livro para quem gosta de orar, para quem acha que ora muito e para quem tem certeza que ora pouco. É um verdadeiro despertamento de oração, viu? É um verdadeiro despertamento de oração. Então, esse livro, é impossível você ler ele e tornar a sua vida de oração a mesma, não tem como. E esse terceiro livro aqui, Desafios do Chamado, é um livro para você que sabe que tem um chamado, mas muitas vezes acha que o chamado, tem gente que quando recebe o chamado de Deus, ele acha que Deus vai botar um tapete vermelho. Não é prêmio do Oscar não, é chamado, né? Acha que Deus vai botar um tapete vermelho, botar os anjos para tocar trombeta, dizendo lá vem ele, lá vem ela. Não, meu filho. Quando Deus tem um chamado na sua vida, Ele começa te treinando exatamente no campo dos desafios, né? No campo dos desafios. Então o desafio de chamado fala sobre o chamado de Abraão, o chamado de Moisés, o chamado de Samuel, e o quarto capítulo é um pouco da minha história, que muitas mulheres me procuravam, então está aqui, é o meu chamado também, amém, irmãs? Aleluia. Dito isto, vamos para o livro de Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo 13. A Bíblia está repleta de mulheres íntimas de Deus. Mas há na Bíblia também mulheres que sequer foram nomeadas. Elas são as anônimas. Mas nem por isso a história que ficou narrada sobre elas deixaram de lançar luz para que a gente percebesse que elas eram mulheres íntimas de Deus. Aqui tem muitas mulheres anônimas. Mulheres que nunca pegaram o microfone para dar uma saudação, nunca pegaram o microfone para fazer coisa nenhuma. Não pregam, não cantam, mas isso não as rebaixam, porque elas são íntimas de Deus. Então, nesta noite, se o Espírito de Deus nos permitir, a gente vai falar um pouco sobre uma mulher anônima. A Bíblia não dá o nome dela, apenas nomeia o seu marido. Mas o pouco que a Bíblia fornece sobre essa mulher é o suficiente para a gente entender que as anônimas também são íntimas de Deus. Livro de Juízes, capítulo 13, verso 3, diz assim: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Quantos podem dar glória a Deus? A senhora Manoá, é assim que vamos chamar essa personagem. A Bíblia nos fala que o anjo do Senhor se aproxima desta mulher e faz para ela uma promessa. Pelo contexto dá para a gente perceber que o anjo chega para esta mulher fazendo uma narrativa da sua situação presente e fazendo a narração da sua situação futura. Eis que agora és estéril, porém conceberás. Aleluia.
Se você for para o dicionário, você vai ver que conceber é gerar. Conceber é formar. Conceber é formar na ideia, formar, compreender. Aleluia. Depois de 40 anos de um domínio filisteu, Deus resolve, aleluia, se revelar para uma mulher estéril. E eu posso dizer que uma mulher sem influência, já que a Bíblia não traz o nome dela. Toda vez que a Bíblia ocultar o nome de uma mulher, mas mesmo assim narrar a sua história, quer dizer que essa mulher não era uma mulher na sua época de proeminência. Mas Deus não é apenas Deus de visibilidade, Ele é Deus de secreto. Deus não é apenas Deus de notoriedade, Ele é Deus de anônimos também. Aleluia. A Bíblia nos mostra que esse anjo se aproxima dessa mulher e se revela. E o que me chama a atenção logo de cara no texto é que depois de um domínio de 4 décadas, Deus resolve se revelar. E Ele não se revela a um capitão de tropa, Ele não se revela a um juiz, Ele não se revela a um rei, Ele não se revela a um profeta. O domínio filisteu estava instalado. Ninguém tinha força para sair daquela situação. Mas havia uma estéril, anônima, mas íntima. Havia uma estéril, anônima, mas que nutria uma vida de contato com Deus. E onde houver uma vida que é nutrida de contato com Deus, sempre vai ter um Deus disposto a se revelar neste cenário. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o anjo se revela para ela e não apenas se revela. Se o anjo tivesse chegado para ela e tivesse só conversado, já era de grande valia. Mas o anjo chega para essa mulher, narra o seu estado presente, aponta para a promessa que virá na sua vida no futuro e traz também uma promessa de libertação para o povo do domínio filisteu que dominava até aqueles dias. Aleluia. A senhora Manoá. Manoá significa lugar de descanso. A senhora Manoá, ela desponta nesta narrativa. Essa história deu-se lá em Zorá. Zorá ficava a 22 quilômetros a oeste de Jerusalém. Ficava entre a fronteira de Dan e de Judá. Aleluia. E o anjo faz essa promessa. Mas antes desta mulher conceber, antes desta mulher gerar o projeto, houve uma preparação. Todo mundo quer sair da esterilidade, todo mundo quer conceber projetos, todo mundo quer viver projetos, todo mundo quer receber promessas, todos querem viver promessas. Mas o que muitas vezes nós desconsideramos é que antes, aleluia, de conceber esse projeto, houve uma preparação. Para se alinhar ao projeto tem que haver preparação. Antes desta mulher conceber, o anjo fala para ela: tu não vais beber vinho nem bebida forte. Em outras versões diz: tu não bebe vinho e nem bebida fermentada. Tu não vai comer coisa impura. Tu não vais, aleluia, porque este menino será nazireu desde o seu ventre, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E deixa eu abrir um parênteses para que você entenda do que Deus está tratando conosco aqui. Quanto maior o projeto, maior será o nível de preparação que Deus vai treinar. Muitas vezes a gente quer viver a promessa, a gente quer viver o projeto, mas quando Deus começa a nos moldar, começa a trabalhar, começa a triturar algumas áreas da nossa vida e começa a parar algumas arestas, a gente fica reclamando: mas você não disse que queria viver o projeto? Mas você não disse que queria viver a promessa? Então, se quer viver promessa, se quer viver projeto, aleluia, tem que suportar o processo da preparação que Deus vai fazer na sua vida para que você viva o que Ele tem para você viver. Oh, aleluia. E a promessa era grande. Qual era a promessa?
O menino será nazireu de Deus, desde o ventre. E se você quiser saber o que é o nazireado, você vai ter que ir a fundo lá no capítulo 6 de Números. E a Bíblia diz mais: e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Era como se Deus naqueles dias estivesse dizendo para a senhora Manoá: mulher, os 40 anos de sofrimento estão acabando, e o seu filho que vai ser gerado do seu ventre, que até agora era estéril, o seu filho que vem aí, eu vou fazer dele um canal de livramento sobre a história de Israel. Para uma estéril, Deus dizer que vai dar um filho já é uma promessa de um tamanho enorme. Mas Deus dizer para um estéril: você vai ter um filho, mas não apenas isso. Esse filho vai ser conhecido porque eu vou usá-lo como canal de livramento nesta terra. Oh, aleluia! Quando eu digo que a senhora Manoá era uma senhora íntima de Deus, eu estou dizendo que ela era uma mulher íntima e sensível à voz de Deus e aos projetos divinos. Por quê? Porque Deus resolveu quebrar o jugo, aleluia, dessas 4 décadas, se revelando justamente a ela. E deixa eu dizer uma coisa: quem disse para você que Deus vai se revelar para quem está distante? Deus se revela para quem é íntimo. Deus se revela para quem é íntimo. É por isso que muitas vezes você não entende aquela irmãzinha lá da congregação. Ela diz: Jesus me mostrou, Jesus me revelou. E tu que está na carne, está cru, já não vê revelação há muito tempo, já não tem intimidade com Deus há muito tempo, fica dizendo: será que Deus se revelou? Ei, aleluia, projetos de Deus é para íntimos. Projetos de Deus é para quem cultiva a intimidade. Revelação de Deus é para quem quer estar próximo. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos mostra que esta mulher era uma mulher íntima, uma mulher discreta e cheia de fé. Por que cheia de fé, irmã Aparecida? Porque esta mulher conseguiu ouvir a voz do anjo anunciando o projeto, aleluia. Em nenhum momento, olha que mulher de fé, em nenhum momento ela questionou como é que esse projeto iria ter curso. Ela poderia ter dito: mas eu sou estéril, nunca gerei, vou gerar agora. Não, ela não questionou. Ela poderia ter dito: o domínio filisteu já dura 40 anos e como será isso? Não, ela não questionou. Ela poderia dizer: os filisteus são muitos, povoam a terra, o meu filho será apenas um. Como é que este filho único vai conseguir livrar Israel e vai ser porta de livramento? Não, ela não questionou. Sabe por quê? Porque ela entendeu que quando Deus fala, está falado. Quando Deus promete, está prometido. Quando Deus diz que faz, Ele fará. Aleluia. A Bíblia diz que não tendo outro maior por quem Ele jurar, Ele jurou por Ele mesmo. Sabe o que isso quer dizer? É que quando Deus promete que vai fazer, no campo espiritual já está feito. Uma mulher de fé. E é isso que a gente precisa para a igreja da última hora. Sabe por que é que Deus não faz maravilhas como fazia no passado? Porque a gente está elitizado demais. A gente já não quer mais levar a toalhinha para chorar na presença de Deus. A gente já fica olhando: será que alguém contou? Será que alguém deixou de contar? Será que foi Deus mesmo que revelou? Ou será que foi alguém que contou? Será que não foi alguém da congregação? Ei, o Espírito Santo, Ele é daqui, Ele é do meio, Ele ainda revela, Ele ainda fala, Ele ainda sonda, Ele ainda responde, Ele ainda se revela. Essa mulher não questionou: como vai ser possível? E deixa eu dizer uma coisa: Deus se agrada quando Ele faz promessa assustadora
Mas tem crente louco e apaixonado e íntimo o suficiente para depois que ouvir a voz dele dizer: eu creio que tu vai fazer, eu creio que tu vais mandar, eu creio que tu vais assinar, eu creio que tu vais libertar, eu creio que tu vais nutrir, eu creio que tu vais quebrar o arco, eu creio. Deus se agrada do eu creio de um crente fiel. Oh, mas o nosso problema é porque quando Deus faz uma promessa, a gente quer questionar a nossa ótica humana. Como é que vai ser isso? Eu nem menino tenho, ainda vou engravidar. Esse menino ainda vai crescer, ainda vai se tornar forte. Enquanto esse menino cresce, aí que os filisteus se multiplicam na terra, não. Promessa é num campo de quem pode fazer. A promessa é, aleluia, é promessa de um Deus fiel. E como a palavra mesmo diz, Ele cumpre o que diz. Nesta noite é noite de você aguçar na sua mente as promessas grandiosas que Deus fez, aleluia, e você não tem que estar questionando como é que Ele vai fazer. Essa mulher era uma mulher tão íntima que ela creu que ainda que mesmo tendo o ventre estéril, ela conceberia, e não apenas conceberia, o filho que seria gerado no seu ventre seria a porta de livramento, o canal de Deus na terra. E sabe o que é que eu entendo? A Bíblia não diz quantos anos foi demorada a esterilidade da senhora Manoá. Mas sabe o que é que eu entendo? É que muitas vezes Deus parece estar demorando, aleluia, em fazer uma promessa na nossa vida, mas é porque na verdade Ele está caprichando. Que oremaço que e tem mulheres aqui nesta noite que diz: Deus, eu gerei e está no mundo, eu gerei e está nas drogas, mas Deus nesta noite me dá graça e autoridade para dizer: vou entrar na vida do moço com um chicote duplo, vou açoitá-lo, mas não para a morte. No meio do açoite gerarei vida. Tem vida sendo gerada no meio do açoite. Você vai ver Deus açoitando, mas você vai ver que depois da chibata que passar no couro do moço, vai ter vida. Vai morrer crente. Lá no inferno já tem uma sentença preparada dizendo que vai arrancar da terra sem que você possa dar um culto de ação de graça. Mas nesta noite Deus me dá autoridade para dizer: sou eu o Deus que desmantelo a trama do inferno. Eu entro lá, olho a capetada junta, reunida, preparada, engoldada, e frustro os planos das trevas. Está chegando o tempo para mulheres de Deus neste lugar viverem promessas inusitadas. Vai ter choro, vai ter culto de ação de graça, vai ter voto sendo pago, vai ter rua sendo interditada, vai ter caminhão lá em cima, vai ter gente tocando pandeiro, vai ter gente tocando sanfona.
Tu tá achando que Deus vai deixar lágrima de mãe desse jeito, é? Tem mãe aqui que tem comido pão de lágrimas, tem chorado pelas madrugadas. E para que tu saiba que é Deus que fala com você, Deus abre o parênteses nesta noite e diz: naquele dia que tu se ajoelhasse lá naquela beirinha de cama, dizendo assim: vou morrer e não vejo ele na tua casa, Deus te diz: não morrerás antes que veja o moço liberto. Liberto. Tem um tropel de cavalaria. Tem um decreto sendo assinado. Essa mulher, ela não questionou. E tudo que Deus precisa diante de uma promessa grande é de um crente doido o suficiente para crer que Ele faz. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Quando Deus faz uma promessa grandiosa, tudo que Ele precisa é de um crente doido o suficiente para que crer Ele faz. Aonde é que está o crente doido aqui? Aonde é que está? Aê! Deixa eu abrir um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. O ano era 2010. Estava tendo um surto de gripe suína no Brasil. E eu tenho um sobrinho, Ivan Júnior. E o caso dele foi, de forma equivocada, diagnosticado como gripe suína. Era só uma pneumonia. Mas o resultado é que medicaram o rapaz como se fosse gripe suína. O rapaz ficou na UTI, o rapaz entrou em coma, o rapaz ficou praticamente morto, a família desesperada. Nessa época, bem poucos da minha família eram crentes. E eu me lembro como hoje, que quando eu cheguei no hospital da Unimed, lá em Mossoró, minhas 3 sobrinhas estavam sentadas no batente, e quando elas foram me vendo, elas foram levantando e disse assim: tia, ele está praticamente morto. E deixa eu dizer uma coisa, a nossa família pode até não ser crente, mas Ele quer que numa hora dessa de embate você seja crente, para poder eles ver o Deus que você serve. Eu entrei naquela UTI, visitei, fiz uma oração. A família entrou em acordo com o plano para remanejá-lo para Fortaleza. O caso era bem complexo. Era um remanejo de repente. E eu fui naquele avião. Entrei naquele avião, só que antes de entrar, quando chegou toda a equipe de paramédicos, e ele todo monitorado e todo cheio de fio, de repente, coisa de doido, o Espírito Santo disse: bate foto de tudo aqui para tu dizer e mostrar as fotos no culto de ação de graça. Eu peguei o celular, vou pegar isso aqui, fazendo em conta que é meu. Eu peguei o celular e comecei, batendo foto. E a médica da Unimed olhou e me censurou. Eu notei pelo olhar que eu estava sendo censurada. E eu olhei para ela e disse: doutora, eu sou a tia dele, sou eu que vou no avião com ele para Fortaleza. Não censura eu estar tirando essas fotos não, mas eu estou tirando essas fotos porque eu preciso dessas fotos para o culto de ação de graças. Ela olhou para mim e disse: para quê? Eu disse: para o culto de ação de graça, para quando ele voltar, eu ter essas fotos em mãos para dizer para o povo que foi assim, foi assim, foi assim.
Tem hora que Deus coloca você, aleluia, numa situação que ou crê ou morre. Fui para Fortaleza. Quando cheguei lá, o médico disse: olha, vocês trouxeram o rapaz praticamente morto. A gente não vai poder fazer muita coisa. O pulmão está completamente necrosado. O pulmão dele não tem mais nenhuma parte limpa, ele está totalmente tomado. Eu vi aquilo. Mas só que antes de eu ir, numa dessas idas ao hospital, eu um dia em casa descansando, Deus levou uma irmã na minha casa e ela sentou na beira da minha cama. E na hora que ela sentou na pontinha da minha cama, Deus tomou aquela mulher e disse: mulher, sou eu que vou visitar o moço e vou mandar a morte virar as costas. Olha que Deus chique. Bate continência aí porque ele é chique. Rapa! É o único que manda a morte virar as costas. Ripa! Vou visitar o moço e mando a morte virar as costas. Agora não vire não. Mas deixo ele com a marca da minha mão. Chegou em Fortaleza, a mãe dele desesperada. Nós ficamos num apartamento em Fortaleza de uma pessoa da família. E teve um dia que minha irmã ela só tem ele de filho homem e 3 filhas mulher. E quando foi um dia naquele apartamento, irmã Eliane, foi desesperador. A minha irmã pegou a mão assim, colocou no meio dos seios e disse: hoje eu amanheci com uma angústia tão grande que parece que tem uma arma aqui dentro. Eu vou perder o meu filho. Eu entrei para o chuveiro, chorando, e eu disse: Deus, o que é que eu vou dizer para essa mãe? Deus disse: diga simplesmente que eu vou mandar a morte virar as costas. Mas você é humano, né? Fica assim: meu Deus do céu. Saí do banheiro. Ela estava lá no mesmo canto chorando. E eu olhei para ela, disse, botei a mão no ombro e disse: minha irmã, se anime. Deus vai mandar a morte virar as costas. Oh, aleluia. Deus tinha usado o irmão também na congregação lá em Fortaleza. Nós fomos para um ciclo de oração os dias que ele estava internado. E a mesma coisa, Deus usou um irmão também na congregação, que nunca tinha conhecido ela, disse: vou eu entrar na vida do moço. E o que eu achei interessante, vale a pena ser íntimo de Deus. Porque a gente foi para um ciclo de oração que eu nunca tinha ido. A convite de uma esposa de pastor amiga, que ela sabia que eu estava lá por Fortaleza. Ela convidou, disse: eu sei que você está nessa batalha de família, venha só para ouvir a palavra de Deus. E eu fui. E naquele ciclo de oração, lá vem um irmão. Sabe desses vasos pequenininhos que Deus não deixou crescer, que é para não estragar? Porque se pequeno faz um estrago daquele, imagine fosse grande. Tem uns vasozinhos pequenininhos que Deus não deixou crescer, meu filho. É porque ali já tem coisa demais. Aí lá vem aquele vasozinho bem pequenininho. Quando chegou, disse: mulher, na frente da minha irmã, ó, minha irmã nem crente era. Mulher, eis que digo assim para ti: bote a cara no pó. Não chore. Ela estava sem comer nada. Não chore. Come, bebe, dorme, se alimenta e toma caldo. Porque vou eu entrar com providência na vida do moço. E para que tu saibas que eu sou Deus, eu digo assim: ó, visito agora a UTI do São Mateus e entro naquele lugar e digo: Júnior, Júnior, ouve a voz do teu Senhor. Eu comecei a chorar, minha irmã começou a chorar. Por quê? Porque Júnior é a forma como ele é chamado no meio da família. Deus fala com a gente na intimidade. Deus nos conhece na intimidade. Ela chorou. Estava conosco uma sobrinha minha, Milena, no apartamento também. E ela chorou quando saiu de lá e disse: meu irmão, o que é fácil no pó? Eu disse: Deus mandou você botar a cara no chão. E ela é metida chique, arrumada assim, né? Ela é muito elegante.
Quando foi no outro dia, Milena, muito gaiata, chegou para mim e disse: titia, o Deus dos crentes é parada. Aí eu disse: por quê? Ela disse: 5 horas da manhã, procurei tia Fátima no quarto. Quando eu olhei, tia Fátima com a cara no chão. Titia, o Deus dos crentes é parada. Ai, ele bota freio nas ventas de Nabucodonosor. Vou botar freio nos beiços dele. E o anzol vai ser guiado assim, ó. Eu orando e confiando no milagre. Quando foi um dia, eu fui saindo do quarto, ele ainda na UTI. Fui saindo do quarto e eu disse: olha, já está com bem um mês que eu estou aqui em Fortaleza, eu tenho que voltar para casa. E quando eu fui saindo do quarto, estava o médico e o rapaz do raio-x no corredor. O médico dizendo assim: de quem é esse raio-x? O rapaz disse: de Ivan Júnior, rapaz de Mossoró. Esse raio-x aqui foi tirado quando? Foi tirado ontem. E esse outro aqui, de quem é esse outro pulmão? É de Ivan Júnior, rapaz de Mossoró. Esse aqui foi o de hoje? Foi o de hoje. Aí o médico: peraí, de quem é esse raio-x aqui? Rapaz, tu não trocasse não. Troquei não, doutor, fui eu que fiz. Esse raio-x é de Ivan Júnior, rapaz de Mossoró. E esse outro aqui, foi o de hoje? Foi. De quem é esse? De quem é? Doutor, não tem perigo de eu ter trocado. Só levei ele para tirar o raio-x. Esse é dele de hoje, de Ivan Júnior, rapaz de Mossoró. Aí o médico disse: mas é impossível, porque nesse aqui o pulmão está completamente necrosado. Eu vinha saindo no corredor. E esse outro pulmão está limpo. Eu disse: impossível não. Ei, doutor, o meu Deus disse que ia mandar a morte virar as costas. Esse Deus que você serve, adore-o, exalte-o. É poderoso em cima no céu e embaixo na terra. Com ele não tem conversinha não. É ele prometendo, está feito. Saiu da UTI. Eu não sabia que as pessoas, quando passam muito tempo da UTI e recebem muita sedação, elas perdem a mobilidade das pernas, né? Então os pés da gente, quando a gente deita, eles ficam assim, em pezinho, né? Mas quem recebe sedação demais na UTI, o pé fica assim, ó. Fica veio, parece um pé de pato. E o dele ficou assim. E quando ele saiu da UTI, começou a fazer tratamento, fisioterapia, tudo voltando ao normal. Alguém tinha dito: não volta a falar. Eu digo: vai voltar a falar. Aleluia. Normal, tudo normal. Mas teve um pezinho que do meio para frente, para a ponta dos dedos, ficou meio esquecido. E aí ele tem uma certa condição, chegou para a mãe e disse: mãe, eu vou pagar não sei o quê, vou fazer um tratamento assim, assim. O médico lá tinha dito que ia fazer um procedimento, tipo uma cirurgia, vai voltar para o normal. A mãe dele olhou para mim e disse: ele vai fazer esse tratamento. Eu disse: minha filha, Deus disse que visitava o moço, mas deixava ele com o sinal da mão. Ele pode gastar o dinheiro dele, mas esse sinalzinho aí vai ficar. Aí ela conversando com ele disse: meu filho, eu conversando com tia Aparecida, ela: o Deus de tia Aparecida falou com ela? Disse isso. Eu não vou gastar meu dinheiro não. Eu não vou gastar meu dinheiro não. Aleluia. Perfeito, normal, dirige, trabalha, um homem honrado, dono de várias lojas lá em Mossoró. Aleluia. Mas o pezinho tem um pouquinho de esquecimento. Não é nada demais não. É só o Deus que deixa o sinal da sua mão. Essa mulher creu. A senhora Manuara, ela não era apenas uma mulher íntima, não era apenas uma mulher de fé, mas ela também era uma mulher participativa e bem casada. Por quê? Porque quando ela sabe o que o anjo passa para ela, a Bíblia diz: foi a mulher contar tudo ao seu marido. Ela procurou a autoridade espiritual da sua casa, o seu marido. Foi, contou, aleluia. Por que eu digo que ela era uma mulher bem casada? Porque somente mulheres bem casadas
elas compartilham experiências profundas com os maridos. Mulheres bem casadas, elas contam sonhos espirituais, elas contam revelação, elas contam visão, elas contam promessa. Isso ela faz porque sabe que o marido é crente e que o marido entende, ou mesmo não sendo crente, mas que é temente e entende. Agora você ser casada com um cabra cru, aí fica difícil você ser participativo e contar revelação. Oh, aleluia. Fica difícil você ser participativo e contar tudo. Eu me lembro, pastor Ziel, que antes de ele me acompanhar na estrada, eu arrumava a minha mala, ele sentadinho de lado. Quando eu chegava da viagem que eu ia desarrumar, ele sentadinho de lado. Quantas vezes eu contei a ele promessas que Deus fez, e ele começava a chorar sentadinho, eu desarrumando e ele chorando. Aleluia. Por quê? Porque mulheres, aleluia, participativas e bem casadas, elas compartilham experiências, milagres com o marido. No lar da senhora Manoá havia conversa, no lar da senhora Manoá havia respeito, no lar da senhora Manoá havia companheirismo, no lar da senhora Manoá havia apoio, naquele lar não havia espaço de individualismo, naquele lar havia confiança, naquele lar havia empatia. Manoá escuta, e não apenas escuta, Manoá passa a fazer parte do projeto. Escute aqui os maridos que aqui estão. Quando essas mulheres tiver um projeto de Deus, não desafie elas não. É melhor tu que crer, viu, camarada? Eu te aconselho a crer. Aleluia. Essa mulher era uma mulher que contava com um homem de oração. Gente, Manoá era um homem de oração. E sabe o que eu me admiro nessa história? É porque uma mulher íntima, ela precisa de um homem de oração do seu lado. Sim ou não? Porque tem homens que se omitem de tal forma que eles querem que a mulher leve o peso todinho da casa. A educação dos filhos, o sacerdócio do lar. E isso é papel seu, meu irmão. Uma mulher, aleluia, que contava com um homem de oração. Eu acho lindo quando o texto diz no versículo 8: então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez. Você sabe o que é instantemente? É com instância, é com urgência. Quem ora instantemente, ora pedindo para ver o milagre, pedindo para ver o feito. Esse homem ora, aleluia. Esse homem insiste no seu pedido de oração, aleluia. Essa mulher, ela tinha ao seu lado um homem de fé, um homem que também orava, um homem que também buscava. E que eu acho interessante no texto é que o texto no versículo diz assim: eu oro para que rogo-te que este homem de Deus venha, aleluia, outra vez e nos ensine, aleluia, o que devemos fazer ao menino que há de nascer. O que é que a frase há de nascer diz para você? Manoá creu tanto no que Deus revelou à sua esposa, que ele diz: isso aqui não é só um projeto não, isso aqui vai ser um projeto que há de nascer. Isso aqui não é só uma promessa não, isso aqui é um fruto que há de nascer. Manoá ficou tão envolvido, ele creu tanto que ele disse: eu quero que o anjo venha e me ensine. Porque ela foi falar que o menino ia ser nazireu, ela foi falar que não podia comer nada proveniente da uva, ela foi falar que não podia se envolver com nada incomum e nem imundo, aleluia. Ela foi falar que o menino tinha exatamente uma vida toda de consagração. Ele disse: eu quero que aquele homem que veio, venha outra vez e nos ensine um modo de viver do menino que há de nascer. Oh, aleluia. Ela tinha ao seu lado um homem também de intimidade com Deus. A Bíblia diz: Deus ouviu a voz de Manoá. Aleluia. Deus ouviu a voz de Manoá. Muitos maridos querem uma Ana, mas muitas vezes não é o que o marido de Ana. O marido de Ana era tão bom que chegou para ela e disse: não sou eu melhor do que 7 filhos? Do que 10 filhos? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Muitos maridos querem um Abigail e se comportam como um verdadeiro Nabal. Mas esse homem não. Aleluia. Esse homem ora.
Esse homem se envolve no projeto. Aleluia. Esse homem entende que Deus está falando. Esse homem entende que o projeto é para ser vivido. Aleluia. Essa mulher chamada Senhora Manoá, ela foi privilegiada da mesma forma que foi Agar. Por quê? Porque Sara e Maria receberam a visita de um anjo uma única vez. Mas Agar e a Senhora Manoá receberam a visita do anjo 2 vezes. Aleluia. Por 2 vezes Deus enviou um anjo. Aleluia. Essa mulher creu. Aleluia. Mesmo estando diante de um projeto grandioso, mas ela creu que Deus poderia, aleluia, cumprir na sua vida. A promessa era grande. O menino será nazireu desde o ventre até o dia da sua morte. Irmã Aparecida, o que acontece com mulheres íntimas do Pai? Aleluia. Primeira coisa, mulheres íntimas do Pai, elas recebem visita e recebem direcionamento do céu. Elas não são guiadas por novela. Elas não são guiadas por uma história de uma novela mexicana e tanta coisa. Como é que diz uma novela que está surgindo agora? No povo lá, coreanozinho. Como é que chama? Olha como vocês sabem. Elas não são guiadas por dorama. Mulheres íntimas de Deus recebem visita e direcionamento do céu. Elas ousam crer em projetos de milagre. Aleluia. Eu lá vou me envolver com história de dorama, minha irmã. Quem quiser assistir, assista. Eu lá vou me envolver com quem tem olhinho apertado. Eu quero me envolver com quem tem promessa para ver de olho arregalado o que Deus tem para fazer na terra. Mulheres íntimas de Deus, elas ousam crer em projetos de milagre. Agora eu lhe convido para, com olho de profeta, olhar para quem está do seu lado e dizer assim: está crendo em projetos de milagre? Está crendo? Está crendo? Está crendo? Está crendo? Aquilo que tu anotasse na tua agenda ou na capa da tua Bíblia. Alguém que anotou em agenda e alguém que anotou na capa da Bíblia. A data e a promessa. Deus diz assim: eu vi quando tu anotaste a data e a promessa. Anotaste porque crê, mas vou tirar do papel e trarei à existência o que foi anotado pela fé. Mulheres íntimas de Deus, mesmo que o cenário sejam adversos, contrário, elas prosseguem crendo. Mulheres íntimas de Deus conseguem contagiar os seus maridos. É impossível. Uma mulher íntima de Deus numa casa, ela não contagia marido. Ela contagia marido, ela contagia filho, ela contagia neto, ela contagia genro, ela contagia nora, ela contagia todo mundo. Sabe por quê? Porque a fé, ela é uma coisa tão preciosa na vida do crente. A fé, ela é contagiante. Ela é contagiante. Irmã Aparecida, tem gente que chega para mim: irmã Aparecida, por que a senhora crê muito? Porque eu nunca vi. Eu creio muito porque eu leio isso aqui, ó. Quem lê muito, crê muito. Porque aqui está cheio de promessas que ele fez e cumpriu tudinho. Então na minha vida, eu não duvido de nenhuma delas. Agora, se quiser se envolver com dorama, o máximo que você vai ficar é apaixonada. Se apaixone por isso aqui, ó. Se apaixone por isso aqui, ó. Se apaixone. Aqui é onde está registrada a maior história de amor da face da terra. Aqui é onde está registrada a maior prova de amor de um Deus que deu o seu Filho unigênito por amor de nós. Mulheres íntimas de Deus, elas contagiam. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mulheres íntimas de Deus cultivam a promessa na raiz, como foi dita. Aleluia. Do jeito que foi dito. Tinha alguém na minha família que chegava quando via o quadro gravado do meu sobrinho: será
que ele vai sair dessa. Eu digo: menino, a morte já virou as costas, foi para longe. Eu não sei nem por onde, qual foi o beco que ela pegou, mas eu sei que Deus já deu ordem. Tem hora que Deus coloca você numa situação que pode o barco estar sendo balançado e sendo açoitado de todos os lados, mas você vai ter que se levantar com maestria e dizer: aqui eu sei que Deus vai colocar a resposta. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mulheres íntimas de Deus, elas vivem projetos baseados naquilo que foi liberado sobre a sua vida. Deus faz uma promessa, diz que vai fazer de um jeito, aí a coisa ainda não está nem terminada, aí chega alguém e diz: tu acha que vai ser completado isso aí? Tu acha que vai terminar isso aí? Meu amigo, quem deixa a obra por acabar é os governos daqui do Brasil. Deus não. Deus não. Me mostre onde foi que ele começou uma obra para ficar lá embargada. Embarga não. Obra dele não fica encalhada não. Obra dele tem começo, meio e fim. Obra dele tem começo, meio e fim. Se ele começou a boa obra, ele vai completar. Vai terminar o que foi dito. Mulheres íntimas de Deus, elas não são abortivas de promessa. Elas são celeiros de sementes. Oh, aleluia. Por onde elas passam, elas semeiam, elas geram, elas frutificam. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu acho lindo a fé. Pensa numa coisa que me anima, é a fé. Por quê? Porque Deus, irmão, Deus é tão misericordioso, pastor Ziel, que a gente não tem fé para crer desse tanto, mas Ele nos capacita com fé para que a gente creia. E não apenas não nos capacita com fé, mas Ele nos dá a graça necessária para a gente superar o processo e para a gente ver o cumprimento daquilo que foi prometido. Essa mulher, ela não foi abortiva de uma promessa. Mas eu sou estéril, mas os filisteus são muito, mas o tempo já passou. Não, aleluia. Se Deus prometeu, minha filha, aleluia, faça cessar todas as vozes, bota o dedo no ouvido e chinelo na estrada. Se alguém disser: isso é difícil, você diz: difícil para você e para sua patota, mas o meu Deus é infinitamente capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mulheres íntimas de Deus, elas creem que Deus é fiel para cumprir e não abrem mão daquilo que Ele prometeu. Elas creem no poder da palavra. Tudo que é gerado no campo da fé passa pelo crivo da palavra. Da palavra. Por isso que Deus, usando Isaías no capítulo 55, verso 11, Ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo que a enviei. Oh, aleluia. Que palavra você recebeu? Que palavra você creu? Quanto tempo você está esperando o cumprimento de uma promessa? E você vai permitir que alguém fique chacoalhando essa promessa? Duvidando dessa promessa? Oh, aleluia. Não, nesta noite Deus nos congregou para dizer: aleluia, você declara que é uma mulher íntima, e quem é íntima vive antecipadamente, aleluia, o cumprimento de uma palavra que foi liberada. A partir de hoje, ande como se essa promessa já tivesse sido cumprida. Uma vez eu estava hospedada no rodoviário lá perto de Natal, porque eu ia pegar um ônibus muito cedo. E eu fui fazer um lanche na rodoviária. A pousada ficava ali perto. E quando eu fui fazer um lanche na rodoviária, que eu entrei na rodoviária, as coisas de Deus. Eu entrei na rodoviária, de repente os meus olhos foi numa banca que tinha lá de confecção de roupinha de bebê.
Deus falou assim para mim: compra uma roupinha dessa e leva para tua filha. Leva para tua filha. Eu chamei Joatã, ele estava comigo, falei: amor, vamos aqui comprar uma roupinha. Aí Joatã olhou para mim e disse assim: comprar uma roupinha? Eu disse sim. Ele disse: para quem? Eu disse: para o nosso neto. Ele disse: quem é que lá em casa está grávida? Eu disse: nem eu não sei se vai ser Cássio ou se vai ser Midian, mas Deus mandou comprar a roupinha, eu vou comprar. Comprei a roupinha, levei para casa, aleluia. Tempos depois, e a roupinha lá guardada, tempos depois, Midian chegou, fez uma reunião, mandou preparar tudo direitinho, avisou que estava grávida. Mamãe, eu estou grávida, olha mamãe. Eu disse: minha filha, está aqui a roupinha. Eu já tinha comprado a primeira roupinha. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. É, meu filho, você tem que crer que Deus falou, está falado. Deus não é menino de recado não, Ele é Deus de obras completas. Oh, aleluia. Mulheres íntimas de Deus, elas creem que Deus é fiel para cumprir. Elas creem no poder da palavra. Mulheres íntimas de Deus, elas sabem que lutas têm cheiro de milagre. Imaginou se toda vez que você passasse uma luta, você pensasse assim: o que é que Deus vai fazer depois daqui? Isso te daria um ânimo novo para atravessar a batalha. Já imaginou se todas as vezes que você fosse desafiada numa prova, numa tribulação, você dissesse: Deus, eu quero vislumbrar o que é que vai sair daqui. Oh, aleluia. Mulheres íntimas de Deus, elas sabem que lutas têm cheiro de milagre. Sansão nasce, Sansão cresce, Sansão começa a se desviar do projeto. Mas a mãe de Sansão viu as fragilidades dos filhos. Mas essa mulher foi consolada. Como irmã Aparecida. Aleluia. Reflita comigo. Você já parou para pensar na frustração da senhora Manoá quando ela viu Sansão na contramão de Deus? Quantas mães tem aqui que têm filhos que foram promessas, mas hoje esses filhos estão na contramão de Deus? E você acha que pelo fato dele estar na contramão de Deus, Deus anulou a promessa? Já pensou o que a senhora Manoá viu, o que ela sentiu quando ela viu Sansão com os olhos vazados, subjugado diante dos filisteus? Já imaginou a dor que essa mãe sentiu quando ela viu esse filho, o filho do seu projeto, o filho da sua promessa, amarrado, moendo na casa do cárcere? Dava para a senhora Manoá dizer: Deus, tu me fez uma promessa. Já imaginou o que foi que essa senhora Manoá sentiu quando ela viu Sansão com o cabelo cortado, aleluia, olhos vazados, amarrado, traído, humilhado, ridicularizado, subjugado e servindo de brinquedo de filisteu? Mande chamar Sansão para que ele brinque diante de nós. É isso que Satanás quer fazer com os nossos filhos, sabia? Ele quer brincar com os nossos filhos. Ele quer surrupiar a promessa que foi dada. Ele quer fazer você crer que a promessa que ele lhe deu está anulada. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não tenho nenhuma dúvida do que Deus está me entregando, na certeza de que essa mão aqui é minha e essa é também. A mãe de Sansão, a senhora Manoá, vendo o filho se transformando em brinquedo de filisteu, os filisteus mandando chamar para que brincassem diante deles. Mas essa mulher também teve o privilégio de ver Deus cumprindo cabalmente a promessa. Como é que Deus cumpre? Como vai cumprir na vida de muitos que aqui estão orando pelos filhos, aleluia. Seu filho não vai ser peteca aí fora de filisteu, não. Deus nesta noite me dá graça e autoridade para dizer: vou arrancar aquele moço da mão de um subjugador, quebro o jugo, despedaço a ferramenta, anulo o projeto do inferno
amarro e entrego na tua mão, liberto. Liberto! Mas irmã Aparecida, ele bebe e cai. Vai tomar um nojo de bebida, de não aguentar mais nem o cheiro. E não vai precisar ninguém ir lá na sua casa orar, não. Isso é coisa do meu Deus, como diz o hino. Aleluia. Já imaginou o que essa mulher viu? Aleluia. Ver seu filho descer para Gaza, ver seu filho longe de tudo que Deus prometeu. Ela concebeu uma promessa, aleluia. Mas conceber a promessa envolve todos os percalços. Você acha que Satanás vai deixar você ter uma promessa? E quando a palavra é liberada e quando a promessa é lançada, ele já está escutando. Você está achando que ele vai achar bom perder território? Quem dera que nessa noite os nossos olhos espirituais se abrissem para a gente ver a guerra que tem daqui para cima, nuvens de demônios carregado, trabalhando para que a sua oração não chegue, para que a sua resposta não venha, para que fique tudo emprazado, tudo agoniado. Mas deixa eu dizer uma coisa: há um poder quando você se ajoelha. Há um poder quando você chora. Ah, se os teus olhos se abrissem para ver a tua oração subindo como um raio, rompendo barreiras, chegando no trono. Deus tinha uma promessa para a terra de Israel, mas eles teriam que guerrear. Deus tem seus projetos, sim, mas os projetos de Deus envolvem lutas, envolvem desafios. Aleluia, glória a Deus. Conceber uma promessa, conceber um projeto, é antes de tudo crer que vai acontecer como Deus lhe disse. A promessa de Deus para a senhora Manoá: Ele vai livrar Israel da mão dos filisteus. Como é que livra? Cabelo cortado? Olhos vazados? Como livra? Oh, aleluia. A minha alma se alegra quando eu chego no capítulo 16. Sansão é chamado para ser brinquedo de filisteu no templo do Deus Dagom. Colocam Sansão para brincar, aleluia, mas o cabelo começou a crescer. Oh, aleluia. O Deus da senhora Manoá não tinha esquecido da promessa. Oh, aleluia. Mas irmã Aparecida, Sansão morreu, mas morreu honrado. Irmã Aparecida, Sansão morreu, mas não deixou de cumprir o projeto. Você já imaginou o que é você estar cego e se pegar com duas colunas que sustentam um templo daquele porte e dizer: morra eu com os filisteus, como ele disse? E a Bíblia nos diz no versículo de número 30, aleluia, do capítulo 16: e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e a casa caiu sobre todo o povo, e foram muito mais os mortos que ele matou na sua morte, do que todos o que eles tinham matado em vida. O projeto vai ter curso. O projeto vai ter curso. Mulheres íntimas de Deus, elas não saem do outro lado sem dizer que Deus cumpriu. Nesta noite, Deus está declarando em alto e bom som: a ventania vai bater na comieira da casa, vai abalar os alicerces da família. Mas não se preocupe não, porque sopro de Deus bota tudo no lugar outra vez. Eu vou repetir para você entender o que Deus está falando. Sopro de Deus vai colocar tudo no lugar outra vez.
E você vai ver que Deus não levantou essa promessa para ser brinquedo. Se os filisteus soubessem o que ia acontecer naquele templo, jamais teriam chamado Sansão outra vez. Mas Sansão ali foi a prova inequívoca. O meu Deus não deixa ninguém brincar com quem é promessa dele. Fica de pé adorando a Deus. Ninguém brinca com a sua promessa. Ninguém brinca com a sua promessa. Eu quero fazer uma oração, e nessa oração eu quero apresentar mulheres que os maridos ainda não são crentes. Se aguente por aí, porque Deus vai marcar um encontro, mais um encontro arrochado. Tem marido aqui que Deus vai marcar um encontro com ele num beco. O camarada vai ficar tão aperreado, porque não vai dar para ele ir para frente, nem para trás, nem para esquerda, nem para direita. Deus vai deixar só um suspirozinho para cima. Irmã Aparecido, o que é isso? Mistério. Mas não se preocupe não, que nesse suspirozinho que tem para cima, nesse suspirozinho vai ter quebrantamento, vai ter arrependimento, vai ter confissão do pecado. Ele vai confessar que tu nunca pensou que ele confessaria. Nesse suspiro vai ter renovação de aliança. E tu vai dizer assim: que suspiro potente é o suspiro que Deus deixou. Irmã Aparecida, meu marido é duro. Deixa eu dizer o que foi que Deus falou comigo uma madrugada. Eu sou filha de relojoeiro, pastor Zé. E quando eu era menina, que eu ia visitar a relojoaria do meu pai, eu vi aqueles martelinhos bem pequenininhos que os relojoeiros usam para encaixar pino. Eles botam o pino, um martelinho bem pequenininho. Eu confesso, eu era doida para roubar um martelinho daquele. Eu nunca roubei não, mas eu era doida para roubar do papai um martelinho daquele. E uma madrugada eu orando, Deus falou assim: lembra do martelinho de relojoeiro? Aí eu disse: Senhor, o que significa isso? Deus disse: tem pessoas que eu trabalho na vida delas com uma destreza sutil, que um martelinho de relojoeiro eu encaixo o pino. Mas tem outros que eu preciso usar a marreta de borracheiro para desembeiçar o camarada todinho. Eu não sei se Deus vai usar martelinho de relojoeiro ou se Ele vai usar marreta de borracheiro, mas uma coisa eu sei: vai ter uma ferramenta entrando. Vai ter uma ferramenta entrando em cena. Vai ter um dia que tu vai dizer: Deus, o que é isso? Amarre esta data no teu calendário, porque tu vai lembrar deste dia. Naquele dia Deus te lembrará: sou eu entrando com a ferramenta que te prometi no congresso. Vou eu entrar com a ferramenta e tu me adora. Só adora. Vai ter um aperreio tão grande que vai ter gente chamando o outro aperreado para assinar documento. Diz que não assinava, mas vai assinar vexado. Vai assinar bem vexadinho. Quem vai dar esse vexame é Deus. É Deus. E você vai entender, quando Deus começar a cumprir, qual foi a ferramenta que Deus começou a trabalhar. Mas uma coisa eu sei: a senhora Manoá viu Sansão de olhos vazados. Possivelmente viu Sansão na casa do cárcere. Possivelmente viu Sansão se vindo de brinquedo de filisteu. Mas tem uma coisa: se ela viu tudo isto, eu creio que Deus também a permitiu ver.
Ele cumprindo o que o anjo tinha dito, ele livrará Israel dos filisteus. Eu vou orar agora. E nessa oração você vai só dizer: Senhor, eu não sei qual é a ferramenta, mas eu quero ela no meu processo. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, porque tu és o Deus que manda em cima no céu e embaixo na terra. Eu contemplo pelos olhos da fé a ferramenta, eu contemplo pelos olhos da fé o instrumento, eu contemplo pelos olhos da fé o que tu vais fazer. É coisa grande, Pai. É coisa grande, digno de culto, de ações de graça, de interditar a rua. Vai ter gente atravessando a cidade para participar do culto de ação de graça, dizendo: Deus visitou a casa dela, e eu tenho que ir lá ouvir o que Deus fez, porque eu creio que o Deus dela vai visitar a minha casa também. Tem casas aqui que serão levantadas como um cenário de referência. De Rabá. Vai ser muita gente alcançado. Prepara os calçados, porque tu vai andar em muitos ciclos de oração, dizendo naquele lugar: Ele fez, Ele fez, Ele fez, Ele fez, Ele fez, Ele fez, Ele fez. E muitas vidas serão alimentadas, nutridas, alicerçadas, fortalecidas pelo que Ele fez. E o Deus que fez está aqui e faz. Aleluia. De pé. Tem alguma mulher aqui que não é evangélica? Pode ficar aí, irmã. E quer aceitar Jesus? Vem aqui à frente. Venha. Pode continuar adorando. Vocês receberam a palavra profética de Deus, e pode crer que o milagre é certo. Não duvide, o milagre é certo. Não duvide, o milagre é certo. Oh, aleluia. Isso é coisa de Deus, irmão. Tem alguma mulher não evangélica aqui, não crente, aí também na internet, que ouviu a palavra de Deus? Pode botar o marido, irmão. Se ele é ruim, se ele é grosseiro, bota ele nos pés de Jesus. Tem alguém? Podeis sentar. Deus abençoe, irmã. Pode crer. A irmã já orou. Você quer? Ela está pedindo oração pelo esposo que não é evangélico. Vem a irmã Aparecida, fica aqui também. Que aí pronto. Quem mais? Marido não evangélico. Quem está aqui que o marido não é evangélico? Levante a mão. Pronto. Vamos fazer o seguinte: sentem as irmãs, sentem todas. Só as que têm marido não evangélico, fiquem de pé. Só as que têm marido não evangélico. Só as que têm marido não evangélico. Fiquem de pé. Fiquem as outras sentadas. Eu vou convidar a missionária Aparecida para orar por vocês, maridos não evangélicos. Aleluia. Venha, minha irmã, em nome de Jesus.
Quem tem marido que ainda não é crente, venha em nome de Jesus. A gente quer ver esses homens caminhando com vocês para a casa do Senhor, não quer? A igreja concorda que essas mulheres precisam caminhar na casa do Senhor. A Bíblia diz que se 2 de nós concordarmos, será feito. Vocês concordam? Vai dando glória. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar as tuas servas, as tuas filhas que estão aqui, Senhor, aquelas que nutrem no coração o desejo de ver os seus maridos caminhando para a sua casa. Deus, eu não sei, mas tu sabes. Eu não conheço, mas tu conheces. Ah, Senhor amado, tu sabes cada um o nível de opressão e de algema, mas tu és o Deus que quebra cadeado, desfaz ferrolhos de bronze, desmancha projetos do inferno e coloca para viver projetos do céu. Senhor, alcança esses maridos, liberta, que seja droga, que seja o álcool, que seja prostituição, que seja pornografia, aonde tiver, Senhor, o pecado alojado, manda o pecado bater em debandada. Da casa velha faz uma casa nova. Projetos do céu para a vida deles nesta noite. A tua igreja declara libertação, salvação em nome de Jesus, para que eles vejam, resplandeça sobre ele a luz do evangelho, resplandeça sobre eles a luz da verdade. Faz maravilha, Senhor, faz maravilha, Senhor, na vida dos maridos das tuas filhas, para que elas tenham prazer, Senhor, de chegar na tua casa, de lado dos seus esposos, que elas possam ajeitar a gravata, que elas possam ver eles de paletó, que elas possam ver eles bonitos, camisa, manga comprida, pano passado, bonito, cheiroso, dando glórias a ti. Faz uma obra completa, Senhor, que estes homens sejam salvos, batizados e sejam mais crentes do que ela. Eu te peço, em nome de Jesus.